Você sabia disso, mãe? Você sabia que normalmente essas estratégias que se utilizam para eliminar as birras, para acabar com o mau comportamento da criança, que normalmente são estratégias que a gente conheceu pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, que vêm, né, de gerações aí de uma educação onde não se olhava para a criança na sua totalidade, são estratégias que deixam o cérebro da criança mais reativo, fazendo com que essa criança se torne ainda mais difícil. Imagine então uma criança que morde, ela tende a morder muito mais. Imagina uma criança que costuma bater, chutar na hora da birra, ela tende a chutar e bater muito mais. Imagina uma criança que ela é teimosa, que ela sai pisando duro pela casa, porque ela ouviu um não, ela tende a fazer isso muito mais com essas estratégias. Porque todas essas estratégias que normalmente são mais utilizadas são estratégias que ativam a área do cérebro da criança, que deixam essa criança mais reativa, tá? E não sou eu quem estou dizendo isso. Centenas aí de pesquisas, de estudos já trazem essa informação. Por isso que eu falo com você, mãe, que o conhecimento, ele é libertador. Quando você entende isso, que as estratégias que você está utilizando com seu filho são estratégias que estão te levando para a contramão daquilo que você deseja, porque em vez de ter um filho colaborativo, você tem um filho mais reativo, você liga ali uma lanterninha e fala, peraí, se isso realmente não funciona, eu preciso mudar a minha rota aqui. Eu preciso mudar a minha rota, eu preciso mudar as minhas estratégias. Se tudo que eu já tentei até hoje não deu resultado, eu não posso continuar tentando as mesmas coisas. Eu preciso mudar. Eu preciso começar novas estratégias. Então, mãe, olha para você agora, olha para o seu dia a dia com o filho agora. Se você se identifica com isso, mãe, se você já tentou de tudo e você está percebendo que o comportamento do seu filho só tem piorado, que as birras não têm diminuído, que pelo contrário só está aumentando esses momentos de rebeldia e teimosia do seu filho, eu te convido, mãe. Eu estendo a minha mão para você aqui agora e falo, olha, vamos mudar a rota. Vamos mudar o caminho. Porque quando você entende isso, mãe, você dá um giro, né, de 180 graus, você vai para o outro lado e começa a agir de forma diferente. Você começa a usar estratégias diferentes. Você começa a entender o que realmente está provocando todos aqueles sintomas que nós consideramos desafiador dos nossos filhos. Mas para isso a gente precisa ter um olhar para quê? Para a causa, para a raiz, para aquilo que realmente está motivando todos esses sintomas que a gente não quer ver nos nossos filhos. Eu te convido, mãe, a você realmente olhar agora para você, para o seu dia, para a sua vida com o seu filho e pensar que vida com filhos pode ser muito mais leve. Pensar que as birras, o mau comportamento do seu filho tem jeito sim. É possível mudar esse cenário? Sim. Não desista, mãe. Não desista. Eu atendi uma mãe, na verdade, uma aluna que participou do curso Maternidade Mães Presentes, e ela trouxe justamente esse relato para mim. Ela trouxe esse relato falando, Rosilane, eu já assim desisti com as birras do meu filho, eu já tentei de tudo. Eu já briguei, já castiguei, já tirei privilégio. E a criança tinha 4 anos de idade e os episódios de birra dessa criança eram intensos, eram tipo 20 minutos cada episódio de birra desse. E a mãe ela chegou para mim desesperada, fazendo esse comentário, falando: "Me ajuda, pelo amor de Deus". Então eu convidei essa mãe a mudar essa rota, a olhar para o outro lado, a tentar entender qual que era a motivação, aquilo que estava motivando aquela birra de 20 minutos daquela criança. E essa mãe relatava para mim que ela até tentava, na hora da birra, ficar mais paciente, sabe? Ela até tentava não gritar com a criança, ela até tentava assim, manter a calma. Mas tinha um momento na hora da birra da criança que ela simplesmente perdia o controle, que era o momento em que essa criança abraçava as pernas dela. Essa criança ela tinha 4 anos e num ataque de birra, ela abraçava as pernas da mãe. E essa mãe falava, Rosilane, na hora que essa criança faz isso, na hora que o meu filho abraça as minhas pernas, para mim, assim, é a gota d'água.
sobe assim uma raiva muito grande e eu acabo pegando o chinelo e dando umas chineladas nele mesmo. E só ali que ele para e cala e as coisas se resolvem. E isso acabou se tornando o padrão dessa mãe. Sempre quando a criança fazia birra, ela tinha que acabar dando algumas chineladas para resolver a situação. Então, eu convidei a mãe para olhar além daquele comportamento, para olhar além da birra. E eu falei, mãe, essa criança, ao abraçar suas pernas, ela está te pedindo pelo amor de Deus, olhe para mim, pelo amor de Deus, me acolha, me abraça, me sinta. Então, quando essa mãe entendeu isso, que essa criança, tudo que ela precisava era de ser olhada, de ser sentida, de ser vista naquele momento da birra, essa mãe começou a utilizar estratégias que nós alinhamos ali para ela aplicar e ela começou a ver resultados incríveis, gente. De uma birra de 20 minutos, que eram birras intensas e difíceis de lidar, passou-se então para um choro de 3, de 4 minutinhos. Porque literalmente a mãe conseguiu entender o que estava causando a birra do seu filho, o que estava motivando todo aquele desespero. Aquele choro de 20 minutos, o que causava tudo aquilo. E tudo o que essa criança precisava naquele momento da birra era de se sentir vista por ela, de se sentir ouvida, acolhida, sentida por essa mãe. Então essa mãe, ela mudou a sua rota. Ela parou de focar no comportamento desafiador, ela parou de focar na birra, na agressividade, na teimosia, no choro intenso e começou a olhar para aquilo que realmente importava, que era aquilo que estava causando, motivando o comportamento daquela criança. Então eu te convido a você começar a se perguntar: espera aí, eu preciso conhecer o que está motivando todo esse comportamento. Eu preciso conhecer o que está por trás disso tudo. E eu preciso focar naquilo que realmente importa, que não é no comportamento, mas é no meu relacionamento com meu filho.